Olá, tudo bem? Receba as minhas boas-vindas para o canal Hipnose e PNL. Ainda não me conhece? Eu sou André Ariovaldo, eu sou professor de hipnose e de PNL e psicanalista. Este vídeo é o quarto de uma série de um curso que nós estamos fazendo acontecer aqui em nosso canal. Curso de iniciação à hipnoterapia. Ainda não viu os vídeos iniciais? Dá uma pausa nesse. Vai lá no comecinho para poder acompanhar direito aqui o conteúdo do curso. Nesta aula eu vou falar sobre id, ego e superego. O id, ele é designado pela teoria psicanalítica como um dos componentes, uma das partes que compõem o aparelho psíquico. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o id. Por isso, ele é a fonte da nossa energia psíquica, da nossa libido. Então o id é formado por pulsões, instintos, impulsos orgânicos, por desejos inconscientes. E ele sempre vai funcionar da seguinte forma: buscando tudo o que proporciona prazer e tendo aversão a tudo o que afasta do prazer. É o famoso fuga da dor, busca pelo prazer. Então é o id que vai sempre fazer os movimentos em busca do que nos causa prazer e afastando-nos do que poderia proporcionar dor ou não causar simplesmente o prazer. E ele não tem contato com a realidade que nós imaginamos que é. Então, ele sempre vai buscar esta satisfação, este prazer na fantasia. Ele sempre busca a satisfação, o prazer, na fantasia, porque ele não tem contato com a realidade. E como o id não tem contato com a realidade, buscando sempre na fantasia a satisfação do prazer, ele não vai fazer planos. Então ele não faz planos. Ele é sempre imediatista. Ele quer prazer aqui e agora. Não aceita frustrações, não tem inibições, não segue regras, não segue morais, não tá nem aí para estas questões que estão relacionadas aos nossos valores, à nossa ética. Algumas pessoas vão dizer que o id, ele é antissocial, ele é egoísta. Mas dizer que id é antissocial, é egoísta, é até um tanto irracional, uma vez que o próprio id é irracional. Porque como ele vem lá do nosso inconsciente, e como ele não tem contato com a realidade, como tudo para ele é uma fantasia, ele não pode ser, literalmente falando, algo egoísta, algo antissocial. Ele simplesmente é o que é e funciona deste jeito como uma mola propulsora. Propulsora do próprio progresso, porque é ele que faz com que nós estejamos sempre em movimento na busca pelas coisas. Quando você vai comprar alguma coisa, conversar com alguém, relacionar-se com uma outra pessoa, cujas buscas de alguma forma vão trazer algum tipo de satisfação. Então, quando você compra um carro e tem o prazer de estar no carro novo, quando você vai almoçar com a família e tem o prazer de estar ao lado da família, quando você discute com alguém e tem o prazer de ganhar a discussão e assim sucessivamente, isto de alguma forma está sendo uma mola propulsora à busca, ao progresso, ao sucesso. Mesmo que, dependendo dos movimentos, dependendo das coisas que nós estejamos fazendo, nós não estejamos sentindo que o sucesso, que o progresso, que o prazer está vindo. Já o ego é o princípio da realidade. É ele que vai verificar se estes impulsos que são provenientes do id são compatíveis de serem colocados em contato com o mundo externo, com a realidade. O id, lembra, ele só vai buscar o prazer na fantasia. O ego, este princípio da realidade, o princípio do estado consciente, vai verificar se esta demanda, se estas
pulsões podem ser expressadas. E às vezes o que o ego vai fazer é retardar, ou seja, dá uma esperadinha, espera um pouquinho, segura um pouquinho. No momento mais adequado, nós colocaremos em prática para obtermos o maior prazer possível. Exemplo prático. A pessoa acorda segunda-feira de manhã para ir trabalhar e tem uma vontade de não ir trabalhar. Ou então tem vontade de ir para a praia ao invés de ir trabalhar. Esta vontade, este desejo vem do id. É o id que está dizendo, viu? Não vai trabalhar não, vai na praia. Ou então faz um churrasco, ou então fica em casa, fica deitado, deitada até mais tarde. Aí o ego, ele vai verificar esta energia, vem aquela vontade de não ir e o ego vai dizer, não, é importante, preciso ir trabalhar. E aí, no momento mais adequado, quando surge uma oportunidade, um feriado, um final de semana, aí o ego vai buscar o churrasco, vai dormir até tarde, vai para a praia, para satisfazer aquela energia que foi colocada em stand-by, ela foi retardada, né? Então espera um pouquinho aí, id, ainda não. Ou ainda quando vem aqueles impulsos mais agressivos ou mais inadequados, vontade de roubar, vontade de bater, vontade de matar, e o ego vai dizer, opa, não é permitido colocar isto em prática. Então, o ego, ele tem como função principal fazer uma harmonização entre os impulsos que vêm do id e também os valores morais que são desenvolvidos pelo superego. O superego é o nosso super moral. Então, o ego se desenvolve a partir do id. O id não tem contato com a realidade. O ego, ele é o princípio da realidade. Embora o ego não seja completamente consciente, pois é no ego que também estão os nossos mecanismos de defesa, a partir do momento em que vamos entrando em contato com esta realidade, nós começamos então a absorver o quê? As regras da nossa sociedade, da nossa família, o senso de certo, errado, justo, injusto e assim sucessivamente. Então, isto vai compondo os nossos valores morais, os nossos próprios princípios morais. E é a partir desse momento em que nós vamos absorvendo as regras da sociedade, da família e construindo um modelo de código, de ética, de código moral e assim sucessivamente, que vamos desenvolvendo o nosso superego. De certa forma, nós podemos dizer que o id é um tanto estúpido, porque ele quer prazer aqui, agora, tudo fundamentado em uma fantasia, sem entrar em contato com a realidade, não tem inibição e não aceita ser frustrado. Mas, quando olhamos para o superego, ele também é um tanto estúpido. Por quê? Porque ele vai fazer com que nós nos adaptemos, nos alinhemos às regras, aos valores e à moral, mas através da punição, da culpa. Quando nós, por exemplo, a pessoa ela olha para uma fatia de bolo, o id está dizendo, come, come, come o bolo. Aí a pessoa, ego, está olhando para o bolo e dizendo assim, mas, puxa vida, eu estou fazendo dieta, estou na academia, eu até posso comer esse bolo, mas não agora, então daqui a pouco eu vou comer. Só que a pessoa acaba cedendo, não come daqui a pouco, come agora, então cede ao impulso do id, come aquele pedaço de bolo. Aí o superego não vai dizer assim, não, tudo bem, na próxima você faz diferente, nada. O superego vai dizer, que pessoa horrível que você é, que pessoa monstruosa, você não deveria ter comido esse pedaço de bolo.
Não era para você ter comido agora. Você está fazendo academia, você está fazendo regime, você está passando pelo nutricionista. Não era para você ter comido, você pisou na bola. Não deveria ter feito. Você é uma pessoa horrível porque você comeu um pedaço de bolo. Então ele vai estabelecer a culpa. Então, tanto o id quanto o superego, ambos são um pouco estúpidos. Por isto que o ego, que é o princípio da consciência, o princípio da nossa realidade, é quem vai fazer esta harmonização. Então, ele vai procurar harmonizar estes conflitos entre superego, supermoral e o id, que é o cara que quer prazer, quer aqui e quer agora. E estes impulsos não civilizados do id, como eles estão sempre querendo expressar-se, sempre o ego é quem deve gerenciar para que ele instale no comportamento humano as doses adequadas de espera, para que você espere, porque senão ninguém consegue sobreviver apenas atendendo aos impulsos do id. Às vezes passa um carro na porta da sua casa com um volume estrondoso que faz tremer todas as janelas da sua casa, tocando uma música que é altamente desagradável a você. E às vezes surge aquele impulso de jogar uma pedrada, de meter bala, de, sei lá, botar fogo naquele carro, de tirar aquela pessoa de lá, encher de tapa. Mas imagina só se você fosse fazer isso daí. Então é importante a presença desse ego, né? O senso de realidade. Ele vai olhar assim, nossa, é inadequado, não dá para colocar esta ação em prática. E claro, vai vir o superego, tá louco fazer isso? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa que vem de uma família nobre, que vem de uma família muito educada, você é uma pessoa que tem os seus filhos, o que os seus filhos iriam pensar. Então, esta repressão, ela é essencial, fundamental para que nós possamos sobreviver. Ninguém consegue seguir apenas os impulsos que são provenientes do nosso id. Então, id, primitivo, ego, senso de realidade, superego, o supermoral. Esta tríade, compondo a nossa mente, o nosso aparelho psíquico, que embora tenham cada uma delas funções específicas, elas se combinam entre si, elas trabalham bem entre si. São discordantes, mas trabalham bem entre si. E falando ainda um pouquinho mais sobre o superego, ele se subdivide em dois sistemas principais. O primeiro sistema é o chamado ideal do ego. Este ideal do ego, ele determina o bem que deve ser praticado, o bem que deve ser procurado. Já o segundo sistema é chamado de consciência moral, que vai determinar o mal que deve ser evitado. Enquanto o ideal do ego vai fazer você olhar para o bem que deve ser praticado, o segundo sistema, a consciência moral, vai fazer você olhar para o mal que deve ser evitado. Legal, né? E o superego, ele tem três funções principais: inibir, forçar e conduzir. Inibir através de punição, castigo, sentimento de culpa, tudo aquilo que possa contrariar as regras que são determinadas por ele, que vem lá da consciência moral, o mal que deve ser evitado. Então ele vai inibir tudo o que possa ferir isto, ferir estas éticas, esses códigos morais, implantando culpa, estabelecendo castigo, punição. Forçar o ego a se comportar de uma forma moral,
mesmo que não tenha lógica nenhuma, mesmo que seja irracional, conduzindo ele ao ideal de ego, ou seja, o bem que deve ser praticado. Conduzir o indivíduo à perfeição através de gestos, palavras e pensamentos, também em um olhar ao ideal de ego, que é o bem que deve ser praticado. Então, inibir, forçar e conduzir. E como já dissemos, o superego ele vai formar-se a partir do ego. A partir do momento em que a criança começa a receber dos seus pais, avós, escola, sociedade, os valores, as regras, o código de ética moral, o que pode, o que não pode, o que é certo, errado, justo, injusto, bem, mal e etc., ela vai compondo o seu superego. E também é válido comentar que o superego nem sempre ele é consciente. Muitas vezes os seus valores e regras vão passar completamente despercebidos pela nossa mente consciente. Às vezes nós só seguimos a regra, mas se perguntarem qual é o motivo, de onde vem, a causa, por quê, não saberemos dizer. E aí, curtiu esta aula? Então, clique em gostei, compartilhe, deixe comentários, interaja. Lembre-se, quando você faz esta ação de comentar, compartilhar, deixar o like, clicar em gostei, o seu cérebro ele vai entender que o conteúdo é importante. Entendendo que é importante, ele vai fixar mais facilmente as informações para você. Então, clique em gostei, comente, compartilhe. Legal? Da minha parte, muito obrigado, muito sucesso, luz e paz e até o próximo vídeo. Valeu!